Olá, muito bem-vindo. Bem-vindo a mais uma live do Grupo Nalet. São 8 horas, hoje é dia 16/4, e a gente está aguardando aqui o pessoal chegar. Temos uma live muito legal hoje. A nossa convidada já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo já convidá-la. Acho que ainda não. A nossa convidada já vai fazer a solicitação aqui, a gente já... Ah, já está aqui, ó. Boa noite a todos, boa noite, Edinho. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Olá, Linha. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa Joia, noite. muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E acabar de nos apresentar aqui, né? Porque a gente sabe que a nossa live fica salva, né? E algumas pessoas vão assistir a nossa live depois, né? Sim, Muito felizes. Somos o Grupo Nalet de Pesquisa, o Núcleo de Aprendizagem de Línguas e Ensino Tecnológico, né? Somos um grupo de pesquisa já registrado no CNPq desde 2012 e estamos vinculados ao programa de pós-graduação de Estudos e Linguagens do Cefet-MG, né? E somos coordenados com muito orgulho pela professora Raquel Gambira, né? Que tem nos dado a honra de nos colocarmos, né, nesse ritmo, né, de muito compartilhamento, de muitas experiências, de muitas trocas. E hoje temos a honra de receber a professora Lilian com a gente, né? Queria que você se apresentasse, Lilian, para a gente começar. Ô, William, primeiro, boa noite. A honra é toda minha de estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada, pessoal, pela presença. É, Meu nome é Lilian, eu sou professora de inglês, também sou integrante do NALET desde 2017. Né? Tenho a honra de compor esse grupo de pesquisa junto com pesquisadores super competentes e que têm pesquisas de fato muito interessantes, né, William? Cada um de nós pesquisa um nicho dentro do processo de ensino e aprendizagem de línguas e são áreas muito interessantes, né? Então, eu tenho a honra de aprender com vocês também nos nossos encontros e nesse tempo de convívio, né? Que eu espero que seja cada vez mais longo e profícuo. Mas então, eu sou professora de inglês, né? Trabalho com ensino de língua estrangeira para o ensino médio e ensino técnico. Em 2022, ano passado, eu defendi a minha tese de doutorado, que abordou justamente a motivação no processo de aprendizagem. Então, falando um pouquinho sobre essa tese, esse processo de doutoramento, eu pesquisei o gerenciamento motivacional. Gente, vocês me escutam bem? Eu estou escutando um barulhinho, não sei se é daqui. Aqui está perfeito, Tá tudo bem? tá perfeito. Ah, então ótimo. Qualquer coisa, falem aí que a gente dá um jeitinho. Mas, enfim, então eu pesquisei sobre o gerenciamento motivacional, e aí nessa pesquisa é a Raquel, a professora Raquel, que está aqui presente, foi minha orientadora, né? E nós desenvolvemos um planner motivacional com base no que as teorias apontavam, né? Como aspectos que poderiam ser automotivadores e comporem esse gerenciamento da motivação no processo de aprendizagem. Então, nós desenvolvemos esse planner. Esse planner foi muito interessante, assim, porque a experiência que nós tivemos com ele foi bastante interessante. Todas as estudantes que utilizaram esse planner no processo de gerenciamento durante a pesquisa, e aí nós realizamos a pesquisa, a coleta de dados ao longo de 6 meses, né, um semestre. Essas estudantes estavam vinculadas a uma disciplina lá do Cefet, que era a disciplina oficina de leitura, era uma disciplina de língua inglesa, Uhum. né? E aí
nós fizemos essa pesquisa, essa coleta, e todas essas estudantes conseguiram gerenciar a própria motivação em algum nível, sabe, William? Então, isso trouxe para a gente uma perspectiva muito interessante desse processo de gerenciamento com o planner motivacional. Essas estudantes, na tese eu trago o estudo de caso de uma em específico, porque é um processo longo, né, de coleta, então é muito, muito material, né, que a gente tinha. Então nós focamos em uma estudante para trazer para o contexto da tese, mas foram avaliadas e participaram desse processo 5 estudantes. Então, todas elas conseguiram gerenciar a motivação em algum nível, né? Algumas gerenciaram de forma que a gente pode considerar mais efetiva, outras um pouco menos em termos do alcance de metas, mas todas gerenciaram. Então, nós tivemos um resultado bem interessante como produto e resultado da tese, foi um processo muito legal. E uma coisa que eu queria trazer para cá hoje, para dividir com vocês, é que eu fiz o processo de gerenciamento motivacional comigo mesma no processo de doutoramento. Porque a gente sabe, né, William, você está aí nesse processo, não é um processo fácil, né? A gente, principalmente porque é um processo longo e quando a gente precisa gerenciar a nossa motivação durante muito tempo, se torna ainda mais delicado e mais importante a gente olhar para esse processo com estratégia, né? Então eu até relatei isso na minha defesa, eu achei como um ponto assim bem, bem interessante. Essa é a própria, Eu, né? foi uma experiência própria. Eu fiz, a Raquel tá falando aqui que tô confessando, é verdade. Eu fiz o processo de gerenciamento comigo mesma, né? Então eu aplicava algumas técnicas que a gente vai discutir aqui, algumas estratégias bem legais que me ajudaram a chegar até o fim desse processo, inclusive assim, com saúde emocional, com tranquilidade, né? Apesar de todo o estresse que envolve esse processo, por ser longo, mas foi muito interessante, sabe? Fazer o processo comigo enquanto eu fazia a tese. Enfim, então aí contando um pouquinho para vocês a respeito desse processo de doutoramento, mas depois a gente pode fazer uma outra live conversando especificamente sobre a pesquisa, porque hoje o nosso enfoque é trazer estratégia para o pessoal aprender com mais efetividade. É interessante você falar sobre a questão da live, né? A gente gosta sempre de frisar que as nossas lives ficam salvas, né? Nós temos o link do nosso YouTube também na bio do Instagram, então a gente também vai compartilhar no YouTube. E é bom porque a gente quer compartilhar algo bem prático, né? A gente já teve a oportunidade de ter a live e trocar experiências com pesquisadoras que são professoras, e isso faz toda a diferença. Porque você não só está pesquisando sobre motivação na aprendizagem, como você está na sala de aula, você viu isso, esse processo acontecendo com as estudantes, você como professor aplicou em você mesmo. Eu acho que a riqueza é isso, né? Eu achei muito interessante você falar sobre a questão de ser um processo longo. Porque tem hora que as pessoas conseguem visualizar a motivação em fragmentos, né? E motivação é um processo, né? É durante o caminho, né? E por isso que é tão interessante você falar sobre isso, em questão da sua pesquisa, ter levado em consideração todo o processo. E não só uma motivação, não é? Exatamente, William. Quando a gente fala do processo motivacional, você foi super certeiro aí na sua colocação. A gente fala sobre um processo, né? As pessoas às vezes associam muito a motivação a um sentimento que cresce, que tem naquele momento em que a gente está executando uma tarefa específica. Mas Dorney, que é um pesquisador na área de motivação muito forte, ele nos diz que a motivação parte de um interesse que nos faz esforçar para alcançar uma meta no âmbito desse interesse. Então, o primeiro ponto, que é inclusive o nosso primeiro ponto aqui na live, que é a parte do gerenciamento, nós vamos falar justamente sobre a meta, né? Justamente sobre essa intenção.
e sobre a meta que nós precisamos ter ao longo desse processo. Porque, pessoal, a gente está falando aqui e queria dar as boas-vindas para os meus alunos também que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos, Pietro. Estão aqui com a gente. E falando sobre isso, a gente precisa, então, ter em mente a nossa meta. Então, lá na frente, a minha meta era desenvolver a minha tese. Porém, William, muitas vezes a gente cria metas ou coloca metas que são ou que não são factíveis, né? Então, possíveis de serem executadas naquele espaço de tempo, ou são metas muito grandes, ou são metas muito vagas. Então, o primeiro aspecto que a gente deve considerar, pessoal, quando a gente estiver pensando na nossa aprendizagem, é delinear metas compatíveis com o nosso tempo, com o nosso esforço, com a nossa possibilidade de oferta, de estudos, de dedicação, né? Então, as metas precisam ter esse caráter factível, elas precisam ser possíveis de serem executadas, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático. Se eu tiver, por exemplo, muitas pessoas falando assim, ai, teacher, eu quero falar inglês ao final de um ano. Eu quero falar inglês. Mas falar inglês é muito vago, né? O que exatamente eu tenho como finalidade? Nossa, teacher, eu tenho, assim, vontade imensa de conhecer os Estados Unidos. Né, William? Então, eu vou focar, por exemplo, vou pensar assim, eu quero falar inglês porque eu quero conseguir participar dessa viagem, por exemplo, e conseguir me comunicar. Fazer né? compras, ir ao restaurante. Ser um turista, pode ser isso, né? Isso. Um turista básico. Isso. Pedir uma informação, passar pela imigração, enfim, são processos básicos. Então, quando a gente fala, eu quero falar inglês ao final de um ano, ou de 6 meses, é algo vago. Mas quando eu falo, eu vou viajar, eu quero fazer uma viagem 6 meses, e aí eu gostaria de conseguir me comunicar bem nessa viagem. Então, esse é um elemento que me faz ter clareza, né? Me faz ter uma meta mais clara, mais pontual, mais direcionada. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto aqui na nossa live, a gente quer falar para os nossos estudantes, professores, colegas, para a gente criar uma meta que seja uma meta mais direcionada para uma finalidade que a gente tenha. E é claro, ao longo desse processo a gente vai aprender tantas coisas na língua que a gente vai falar inglês também, né? A gente vai desenvolver isso. Mas a gente tem uma meta um pouco mais clara, né? Então esse... É bom, às vezes o inglês é a ferramenta, não o objetivo em si, mas a ferramenta para você realizar esse sonho, para você fazer a viagem, para você comprar, ir no restaurante, pedir informação, usando o inglês, mas na verdade o objetivo é bem maior, né? William, exatamente. Almeida Filho, que é um pesquisador na área da UNB, na área de abordagens de ensino e aprendizagem, ele fala justamente que a língua é vista como o veículo que nos leva a um ponto, né? E não o ponto, mas o veículo, né? Então, é muito importante. Uma coisa que você falou, vou te interromper porque Fique eu super à vontade. Esse primeiro ponto que você falou, que já vai vir algumas dúvidas aqui, algumas ideias que a gente sempre tem em relação a essa questão de metas. E eu ia falar isso no início com você, eu não tenho aqui um planner para mostrar aqui, não sei se você tem aí, eu queria mostrar para as pessoas o seu planner, porque você falou que, né, na sua tese, né, na sua pesquisa, você desenvolveu um planner, né? Aí você falasse um pouquinho sobre ele, por ser tipo um diário, né? Uma ferramenta para onde você vai colocar isso. Porque eu acho interessante você falar que sobre começar com metas, a gente sabe que tem que começar com a meta, né? Tem que saber o objetivo. Mas as pessoas não definem isso, né? E o planner vai ajudar a pessoa a começar colocando isso no papel, né? Assim, deixando bem claro para ela mesma qual que é a meta. Porque as pessoas têm uma meta, mas nunca pararam para defini-la, para escrevê-la, para visualizá-la, para realmente mentalizá-la e isso ser realmente real. Isso.
William, exatamente, você tocou num ponto super interessante. A gente tem a vontade, aquele desejo, mas às vezes a gente não materializa isso e na escrita, né? Você até desculpe, eu cometi uma super gafe porque eu não trouxe o planner para cá, ele tá guardadinho. Depois nós vamos postar, depois a gente A posta. gente posta e a gente também pode fazer uma live. Realmente foi desenvolvido um planner, né? Um diário, né? Foi. Uma ferramenta prática para começar por esses tópicos que vamos falar, né? E ter um Isso. suporte para que isso realmente seja encaminhado, né? Exatamente, William. As pesquisas, no nosso estudo do estado da arte, nós identificamos que as pesquisas na área de motivação sempre apontavam muito para uma lacuna relativa a estratégias práticas de como gerenciar a motivação. Uhum. Então, essa é uma lacuna que eu e a Raquel identificamos nos estudos ao longo dos últimos 7 anos, né, que a gente investigou a respeito das lacunas que as pesquisas apontavam. Então, uma delas era isso. Então, a minha pesquisa, a gente tinha o intuito de que ela viesse como uma ferramenta, de fato, para ajudar a preencher essa lacuna. Então, o Planner veio nesse sentido. O Planner é uma ferramenta prática, uma ferramenta que leva o estudante a delinear o processo motivacional, de gerenciamento motivacional, né, por meio das indicações que o Planner vai fazendo. E a primeira parte do Planner é justamente o desenvolvimento da meta, né? Começa por aí. Então foi interessante, William, porque eu acompanhei essas estudantes ao longo de 6 meses em sessões semanais, né, em que a gente fazia a visualização do preenchimento, a gente delineava essas metas juntas, a gente fazia a redefinição de metas, avaliação do processo, que é o que a gente vai falar também um pouco aqui ao longo da live, na parte de gerenciamento, mas esse planner possibilitou que as estudantes fizessem esse gerenciamento também sozinhas, de forma autônoma. Então, a ideia é que eles não precisem ter o pesquisador do lado para conduzir o processo. 4 horas por dia acompanhando para poder definir os passos, né? Você criou uma ferramenta para outra pessoa a fazer algo que muitos não achavam que não era possível, gerenciar a motivação. Não Exatamente. como um dom, como algo emocional. Não. Hoje eu não estou motivado, então abandono o curso e chuto o balde. Chuta o balde. Não, a motivação não é um sentimento. A motivação parte de um interesse, né? Um interesse bem definido, uma meta específica, e nós vamos precisar colocar esforço na realização desse movimento. E aí, William, um ponto muito interessante é que quando a gente ingressa no processo de desenvolvimento da meta, quando a gente começa a fazer as coisas, é que a motivação como um sentimento, né? Como, enfim, esse sentimento que a gente enquadra a motivação, ele vai surgindo, porque a gente vai identificando que a gente está produzindo, que a gente está caminhando. Então, o fluxo motivacional vai se alterando, porque ele é dinâmico, né, William? Então, você deve perceber com seus estudantes, às vezes eles estão sentindo que eles estão aprendendo, eles estão uhul, mas às vezes eles falam, poxa, não consigo falar inglês, e aí, né? E aí que entra a rotina, aí que a gente começa o processo, já tenho a minha meta, e o que eu faço? Isso. Agora? Exatamente. Então, aí que entra a rotina. Perfeito, William. Então, na nossa rotina de estudos, o que a gente vai pensar primeiro? Nós definimos lá uma meta semestral, né? Ou uma meta anual. Eu gosto de trabalhar com metas semestrais, né? Incentivo os meus estudantes a fazerem isso no primeiro dia de aula. A gente escreve as metas no caderno, né? Cada um tem a sua. E aí, nessa meta semestral, William, pensando em uma rotina, um planejamento, nós vamos definir metas mensais. Então, vamos supor que a minha meta semestral seja aquela: eu quero conseguir viajar e me comunicar. Por mês, nós vamos definir uma meta. E aí o planner é legal porque a gente anota isso, né? Mas quem não tiver o planner da Lilian ainda, que ainda não está publicado, mas nós faremos isso, vai anotar aí no caderninho, né? Então,
Aí, no mês 1, então, se eu quero me comunicar em inglês lá no final do mês 6, no mês 1, o que que eu preciso fazer? Muito provavelmente, eu vá buscar vídeos na internet que falem sobre conversas em restaurante, que falem sobre o processo de imigração, quais perguntas vão ser feitas para mim, que me deem algum input de vocabulário para eu chegar ao final desses 6 meses com uma certa bagagem vocabular, né? Então, no meu mês 1, eu vou procurar vídeos, por exemplo, que sejam relativos ao lugar que eu vou, né? A essas rotinas de restaurante, de mapas, de localização, enfim. Seria uma meta interessante, né? E aí, William, a gente está falando então agora de submetas. Uhum. Submetas mensais, né? Aí depois, no mês 2, vamos supor que eu vá procurar um guia daquele país, daquela cidade, em inglês, e aí vai ler, também vai estar adquirindo vocabulário. Isso tudo, gente, a gente acha que não está alimentando a nossa fala, mas está. Uhum. Está nos Uhum. dando vocabulário, estrutura, né? Conhecimento na língua para a gente conseguir falar lá no final dos 6 meses. E aí, por exemplo, desculpa, pode falar, Não, William. você está falando sobre algo que a pessoa, de que a pessoa se interessa, né? Você está falando sobre a viagem, sobre coisas de interesse do aluno, né? A meta tem a ver com o que ele quer, não com o que o É, curso oferece, com o que o material não. aprenda, mas na verdade a gente precisa usar tudo para atender uma meta que seja E, mais identificada pelo aluno, né? isso. Protagonizada pelo aluno, né? Perfeito, William. Inclusive, para os nossos colegas professores que estão aqui, eu posso contar um pouquinho sobre como eu implemento esse trabalho na sala de aula também, né? Porque na sala de aula a gente tem um conflito de interesses muito grande. Cada estudante, minhas turmas têm 40 alunos, cada estudante tem uma meta. É, Então, um quer jogar videogame, o outro quer viajar, o outro quer ouvir música e entender, o outro quer ver um capítulo de série. Enfim, são interesses múltiplos. Mas a aula, ela direciona o meu conteúdo, ele vai atender em algum momento algum desses interesses, quando eu tocar lá numa série, numa música, vai. Mas eu vou seguir a minha aula, o meu planejamento, tendo em vista o que os meus alunos buscam, sim, é claro. Mas esses próprios estudantes, com a sua autorresponsabilidade, vão cercear também, vão cercear, não, vão buscar essa meta que eles escreveram. E aí eu faço uma coisa muito interessante, que é trabalhar com os homeworks, que eles, na verdade, nos homeworks, eles têm, o único para casa que eles têm é selecionar 5 palavras da série, do vídeo, da música, do videogame, do que eles estiverem fazendo para atingir aquela meta lá que eles escreveram. E eles produzem frases com essas palavras e criam um comentário. Então, eles fazem 10 homeworks desses ao longo do trimestre. Então, são 50 palavras, 50 frases, 50 comentários que dentro, têm a ver. dentro de um contexto, né? De tudo mais. E esse contexto tem a ver com a meta que eles delinearam lá atrás. Para Entendi. poder. Então, cada aluno entrega um homework diferente. Por quê? Porque os interesses são múltiplos, né? Mas é uma forma da gente incorporar isso, da gente deixar que o aluno também, que o estudante, busque as ferramentas e os seus interesses e vejam, de alguma forma, esses interesses materializados na disciplina. Apesar da gente não conseguir atender os 40 em termos de uma aula mais focada. Mas, enfim, então esse seria um aspecto interessante para implementar. É o que a Climenta está falando ali, né? Mas já é uma autonomia, né? Já é um self-study, já é um self-direct Directed learning. learning, É sem uma, dúvida, sem dúvida. Mesmo faz, num contexto bem amplo, né? faz mais sentido. Entendi. Sim, Ótimo. sim. Enfim, mas então voltando ao nosso tema aqui da rotina, né? Então, na rotina, William, a gente tem algumas estratégias bem legais que nós podemos incorporar para a gente, então, pegar essa meta que a gente tem mensal, essa submeta mensal, e jogar para a nossa semana. Na nossa semana, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mini meta
né? Então, por exemplo, lá que era assistir aos vídeos. Então, essa semana eu vou assistir. Segunda-feira, um vídeo de localização. Quarta-feira eu vou ver um mini vídeo, por exemplo, relativo à imigração. E na sexta eu vou ver restaurante, por exemplo, né? E aí eu vou definir quais meios e quais recursos eu vou precisar para fazer isso. Eu preciso de internet, eu preciso do YouTube baixado, eu preciso disso. Só para eu entender do que eu preciso. Porque às vezes a gente precisa do guia, e aí a gente vai ter que pesquisar esse guia. E se a gente não tem os recursos na hora que vai estudar, vira também um processo que a gente se distrai, sabe? A gente vai chegar e... né? Então, assim, a gente vai então delinear os meios e os recursos, que nesse caso são bem simples, né? É o YouTube. E a gente vai então começar a nossa rotina de estudos. Primeiro ponto, vamos definir quando a gente vai estudar, sabe? Então, assim, pessoal, a gente precisa ter uma agenda, né, de estudos, porque o estudo não é no tempo que me sobra. O estudo é a minha prioridade, ele atende a um interesse muito importante meu, né? Então, a gente define quando e o horário em que a gente vai se dedicar para esse estudo. Então, por exemplo, vai ser toda quarta-feira e sexta, de 9 às 10 da manhã? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Então, eu até aprendi com a professora Climene, que está aqui assistindo a gente. Obrigada, Climene, super honrada com a sua presença. Sobre a estratégia Pomodoro. Vou contar para vocês, então, sobre essa estratégia que nos ajuda justamente nessa rotininha aí, nesse processo em que a gente senta para poder estudar. Então, a estratégia Pomodoro é tomate em italiano, né, William? E você conhece aquele timerzinho de tomatinho, que é muito famosinho? Então, vem daí, vem do timerzinho. Essa estratégia, William, a gente marca 25 minutinhos ali naquele timer, foca durante 25 minutos e para 5. Volta, 25 e para 5. Então, a gente pode fazer até 4 pomodoros, parando 5 minutinhos entre eles. Mas é interessante porque a gente consegue focar, então manter o nosso foco, né, naquele momento de estudos, e sabe que tem tempo para acabar, sabe? Então, assim, porque é um movimento de esforço, né? A gente sabe. Então, saber quando vai terminar é muito importante. Por isso que eu falo, gestão de tempo, a gente pode fazer uma live falando sobre isso, mas é muito importante, né? Então, a gente saber o horário que a gente vai estudar, e aí a gente entra como estratégia de gerenciamento do ambiente, que o Dorney e a Raquel Bambirra trazem, que é muito interessante, que é justamente a organização do espaço físico. Uma mente organizada, William, produz um ambiente organizado e vice-versa. Um ambiente mais organizado organiza os nossos pensamentos, né? Então, é muito legal que a gente organize pelo menos a nossa mesa. Essa é uma estratégia de gerenciamento de ambiente, sabe? Então, o ambiente é o nosso aliado ali. Então, antes de estudar, a gente organiza a mesa de estudos, a gente traz a nossa água já para o espaço, a gente traz aqueles meios e recursos que a gente tinha elaborado lá atrás. Então, é o vídeo do YouTube? Preciso do meu notebook? Tá aqui. Preciso do carregador? Tá aqui. Meu caderno tá na mesa. Minhas canetas estão aqui. A gente traz para o espaço físico todos os elementos que podem ser necessários para aquela ação se desenvolver e para a gente diminuir os distratores, porque a gente lida com os distratores a todo momento, mas a gente precisa diminuir isso, né? Então, essa seria também uma estratégia para a gente trabalhar com esse momento dos estudos aí, mais especificamente, né? Pode falar, Esse mesmo. Continua aí. Tempo. Pode me interrompendo. Dependente. Então, quando a gente vai também começar a estudar, é muito interessante que a gente faça a negociação com o nosso entorno, sabe? Com as pessoas que estão ao nosso entorno. Gente, isso é muito importante.
Se a gente for ser interrompido o tempo todo por uma ligação, por alguém que nos chama, a gente não está se comprometendo, né, com aquela tarefa que a gente está executando. Então, é muito importante que a gente gerencie, negocie com esse entorno ao nosso redor. Então, mãe, durante 25 minutos, eu vou estar aqui focada nos estudos, mas eu vou parar 5. Aí a gente, se chegar alguém, eu recebo, ou eu retorno a ligação, enfim, negociar com esse entorno físico, eliminar os distratores e focar em cada passo. Gente, quando a gente inicia um processo de estudos, principalmente quando a gente fala de uma língua estrangeira, às vezes a gente se chicoteia muito, a gente anda com chicotinho, né? A gente fala, poxa, mas eu nunca vou falar inglês, mas eu não tenho aptidão. Mas, poxa, mas vamos focar nos nossos talentos fortes? Olha, uma vez a professora falou que eu tinha uma pronúncia legal. Será que eu tenho mesmo? Deixa eu testar, deixa eu ver. Poxa, eu gosto de ler. Deixa eu buscar algo em inglês para ler. No, eu adoro jogar videogame. Hoje eu vou tentar jogar sem legenda. Então, assim, a gente tentar se auto-encorajar, né? Se auto-afirmar positivamente. Isso também é muito, muito importante. É uma estratégia de gerenciamento motivacional emocional, que os pesquisadores chamam. E aqui, William, tudo que a gente está falando parte de um estudo científico, né? Então, são estratégias que nós não tiramos da nossa cabeça, são estratégias comprovadas, né, de gerenciamento motivacional, apesar de serem bem simples, né? Então, enfim, elas dão realmente resultado. O emocional, às vezes, né, ele influencia, né, a nossa Totalmente. produtividade, a nossa concentração, né? Então, são tão Totalmente. importantes. Sim, sim, totalmente. Essa parte da gente se autoafirmar positivamente, se autoencorajar, né? A gente continuar tentando. Eu acho que tem algo, William, a gente vai falar sobre isso depois da reavaliação, mas que é muito importante nós pontuarmos, que é a gente saber voltar. E a gente se desanima muito rapidamente. A gente fala, poxa, tá muito difícil para mim, eu vou parar aqui. Mas é importante que a gente, mesmo que aquele dia não tenha sido tão produtivo, que na tese eu não tenha escrito uma página, mas meia ou um parágrafo, que eu saiba assim, não, amanhã eu vou de novo, e eu vou de novo, e eu vou de novo. O cérebro, o nosso cérebro, ele não quer se esforçar. Então a gente tenta fazer tudo com a lei do mínimo esforço, da forma mais automatizada possível. Né? Então, quando a gente pensa na aprendizagem de uma língua, por exemplo, requer um esforço mental muito grande. Então, a gente precisa, de fato, entender que ali há esforço, mas que a gente tem que permanecer. Permanecer, e essa é a cerejinha do bolo. É no permanecer que eu vou me esforçando e aquilo vai nutrindo o meu emocional, o meu gerenciamento, e aí eu vou querendo fazer cada vez mais. E aí, assim, eu entro no fluxo. O seu planner, ele traz a meta lá no início para próximo, né? Ela nunca fica distante. Nunca. Ela é retomada o tempo todo. Vai de novo, né? Voltar ali ao qualquer objetivo, né? De lembrar por que está fazendo aquilo, ou se motivar a se esforçar, ou superar algum obstáculo. É por causa da meta, né? Por causa É por daquele causa da sonho, meta. realização. A meta, exatamente, William. A meta lá no Planner, ela tá em cima o tempo todo. Toda semana eu escrevo a minha meta da semana. Interessante. Porque eu preciso visualizar o motivo de eu estar me esforçando. Esforço sem motivo é canseira, né? É canseira, é desnecessário. Então, a gente tem foco, né? A gente quer chegar ali, a gente sabe e a gente vê isso o tempo todo. Né? Então, anotem as metas, anotem esses meios e recursos e bora para a ação. Né? E quando a gente entra, então, nesse processo acional, né, a gente já falou aqui bastante dele, de algumas estratégias do ambiente, por exemplo, né, de se autoafirmar positivamente, mas tem uma coisa, William, que é muito determinante, que é a gente saber avaliar esse processo e se recompensar por ele.
Eu vou falar da recompensa primeiro, porque ela é um elemento chave no modelo motivacional de Dorn. E. Faz tudo por Oi? ela. A gente adora, né? A gente faz tudo porque é uma recompensa no final, Porque é né? uma recompensa. Só que tem um ponto aí muito legal, que às vezes você vai falar comigo, ô Lília, mas a minha recompensa não é falar inglês na viagem? Não é alcançar minha meta? Também, claro, esse é o seu resultado, o seu foco. Porém, a gente está falando aqui, William, de esforço e recompensa o tempo todo. Então, todo dia que eu me esforço, eu mereço uma recompensa. Isso é parte do processo motivacional. A gente se autorrecompensar pelo esforço distendido, né? Então, diariamente eu vou me dar recompensas e eu vou anotar essa recompensa. O que eu vou ganhar por fazer o Pomodoro de 1 hora? O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um capítulo de série? Eu vou ganhar assistir um vídeo, uma música, um clipe novo que eu queria? Eu vou ganhar falar com meu amigo no WhatsApp por 15 minutos? Eu vou ganhar tomar um picolé? O que eu vou ganhar? Sabe? Então, a gente ter em mente o que a gente vai receber é muito importante e nos motiva a manter o esforço, a manter o fluxo, né? Então, ter sempre em mente essa recompensa. Não é só a recompensa final, é a recompensa processual. Né? De cada passo que você dá, né? A gente pensa muito Uhum. dentro de equipes e tal, a importância que a recompensa faz, né? Nos negócios, Uhum. trabalho em equipe, na sinergia e tal. E às vezes a pessoa não entende que naquela meta individual, né? Naquele processo de aprendizagem em que a pessoa está ali, ela mesma gerenciando o seu processo de aprendizagem, ela deveria sempre inserir a recompensa, né? E se preocupar. Sempre, sempre. É parte do processo motivacional mesmo, no modelo motivacional, de gerenciamento motivacional, se recompensar. Isso é muito importante. O feedback. Como cada um tem uma estrutura, às vezes, para aquela pessoa que está realmente não conseguindo se manter, né, no processo de aprendizagem, e tal, às vezes está faltando um desses elementos, né? Às vezes falta um Exatamente. desse elemento. Ela até saiu bem no primeiro, no segundo e tal, mas às vezes a motivação não vem porque às vezes ela não se recompensa, ela não se permite um prazer, né, durante o processo. Ela só fica com a parte difícil, né? Exatamente, exatamente. E aí eu não quero voltar no dia seguinte para fazer de novo, porque é só esforço. Eu não ganho nada mais rapidamente, né? Então isso nossa, você foi certeiríssimo aí. É isso mesmo. São as gotinhas, né, motivacionais que a gente vai se dando por cumprir as tarefas, né? Bom, então vou entrar aqui, William, depois de falar da recompensa, sobre o processo de reavaliação, revisão das metas, Uhum. né? Que é muito importante, porque esse tema é um tema que eu amo muito, e senão a gente vai até amanhã falando sobre isso sem nenhum problema. É muita coisa, né? Fora os exemplos. É, é muita. Mas então vamos falar sobre a reavaliação. O que acontece, William? Em alguns momentos eu vou perceber que eu estou ali me esforçando, mas que o meu ganho não está sendo substancial, ou eu estou percebendo que a minha meta está extravagante demais, ou ela está pequena demais, ou ela está desalinhada porque o meu objetivo mudou, eu não vou fazer a viagem mais, e aí agora eu tenho que buscar uma outra razão por fazer inglês, né? Então, eu preciso reajustar a meta. E a gente pode fazer isso o tempo todo. No planning, a gente é convidado a pensar sobre a meta semanalmente, sabe? E ver esse ajuste. E mensalmente também. Mas a gente pode fazer esse balanço de uma maneira talvez um pouco mais intuitiva, mas sempre tendo em mente, poxa, então hoje eu me esforcei, peraí, eu me dediquei a essa tarefa, final da semana de ações, né? Eu fiz esse determinado conjunto de atividades e o resultado foi bacana. Será que eu preciso estudar mais? Será que eu preciso de mais tempo? O tempo foi suficiente? Eu preciso rever minha meta? E os meios e recursos, eles estão dando conta do que eu quero alcançar?
Então, esse processo de revisitar a meta é muito importante, porque a gente precisa reavaliar, reajustar e identificar como a gente vai implementar as mudanças necessárias, Hum. né? E ninguém melhor do que a gente. Claro que a gente pode pedir a ajuda do professor, do nosso colega, mas ninguém melhor do que a gente, que tem a nossa meta constituída, para identificar se a gente está dando passos efetivos para alcançar Dentro aquela da meta. rotina da pessoa, né? Porque tem hora que a Exato. pessoa vê a tarefa como obrigação, né? E você está dizendo Uhum. direitos. Você tem direito de uma recompensa, você tem direito de reavaliar. Eu acho que se a gente equilibrar esses direitos que você tem com a parte da obrigação, né, da tarefa a ser cumprida, a gente busca um equilíbrio, né? E é mais fácil avançar assim, né? Verdade. E nós estamos o tempo todo falando de caminho do meio. Não tem ninguém no excesso e nem na falta, né? A gente está falando de caminhar alinhado, né? Então, da meta ser ajustada ao meu tempo, de ser factível, de ser possível, né? Isso mesmo, exatamente, William. De pedir ajuda quando necessário, que também é uma estratégia motivacional importante, né? Então, se eu percebo, por exemplo, que eu não estou dando conta de executar com os meios e recursos que eu tenho, quem sabe eu não vou procurar um curso, quem sabe eu não vou procurar uma aula na internet gratuita, hoje a gente tem muitas, ou eu não vou procurar o Cefet, eu não vou fazer contato com os pesquisadores lá do NALET para me ajudarem com alguma estratégia. Então, enfim, há recursos disponíveis, né? A gente precisa identificar se a gente tem a necessidade ou não e como a gente vai buscar essa realização, sabe? Então, fazer esse exercício de reflexão é muito importante, não é sair fazendo, né? Tem uma frase que eu adoro, que fala assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É a Alice, né? País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas, exatamente. É isso aí. Exatamente. Não é? E é verdade. Se eu não tenho a meta, eu estou o tempo todo É. pipocando ali, né? Então, vamos ajustar, né? Vamos pensar na meta. Pode vir, Raquel, aí dando as boas-vindas para o pessoal. A gente está disponível para auxiliar vocês nesse processo, né? Ajudar. Então a gente avalia esse processo, isso é muito importante, né? E redefine, reajusta, se necessário, a meta, né? E volta a desenvolver de novo o trabalho com motivação. E aí, William, aproveitando que a gente tem ainda uns minutinhos, eu queria entrar em algumas estratégias motivacionais bem simplesinhas É. que a gente pode fazer durante esse processo que a gente está ali esforçando, estudando, para ajudar esses estudantes a se sentirem mais abertos, motivados, dispostos a fazer esse processo de esforço, né? Bom, então uma delas era a Pomodoro, que eu acho muito legal, né? A gente pensar, organizar o espaço físico que eu já falei, e tem uma do ambiente que eu acho muito legal, que é a gente trazer para o espaço de esforço. E aí, então, se a gente está estudando aqui na nossa mesa de estudos em casa, a gente leva para esse espaço algo de que a gente goste. A gente acrescenta um diferencial à tarefa que a gente está executando. Essa é uma estratégia de gerenciamento da saciedade, que a gente fala, que os pesquisadores chamam. Mas a gente traz algo bem legal. Então, por exemplo, uma água saborizada. Eu Hum. coloco lá uma folhinha de hortelã e trago, porque eu gosto muito da água. Então, ela está ali comigo. Um porta-retrato da minha família. Eu levo para esse ambiente. Canetas coloridas. Né? Eu deixo aqui várias. Uma xícara que eu adoro com um cafezinho que eu acabei de fazer. Eu trago um elemento de satisfação para o meu processo de esforço. E isso faz com que eu sinta prazer por estar ali sentada, focada, escrevendo a tese, estudando, né? E porque eu tô tomando a aguinha saborizada, porque eu também tenho cafezinho. É um self-comfort, sabe? É os mimos, né? Você pode se autoajudar, né? É um suporte que você traz para você mesmo, né? Isso.
Isso. E isso é comprovado que aumenta a nossa propensão para o esforço, sabe? A gente ter ali um elemento que nos traga satisfação por fazer aquela atividade, sabe? Isso é muito legal. Isso eu fiz o meu processo de doutoramento inteiro. Eu Ah, fazia um chá, fazia uma água, fazia um cappuccino, fazia um cafezinho. virou rotina. Virou. Hoje em dia eu ainda adoto isso. Antes de falar sobre estratégias assim, de maneira tão Sim. prática, porque Uhum. você está chamando pessoas para o gerenciamento, né? Uhum. Veja, Uhum. avaliação, a pessoa pode, durante o processo, semanalmente, fazer uma avaliação, reavaliar, né, as estratégias, as metas, a rotina, a prática. E eu vejo pessoas que só avaliam o processo de aprendizagem, depois, quando acaba, você pergunta para ela, e aí, está estudando ainda? Aí ela fala, não, parei. Por Isso. quê? Vai fazer um resumo do que aconteceu e tal, ao invés de a pessoa gerenciar aquilo durante o processo, né? Isso. Verdade, né? A pessoa é chamada para gerenciamento, porque quem vai trazer a aguinha, a xícara, o café, é você mesmo. Tipo assim, É você. você é Isso. responsável pela sua motivação. Nossa, William, isso que você trouxe foi brilhante, porque me lembrou de algo que eu esqueci de falar aqui, Uhum. que é a autorresponsabilização pela motivação. Gente, a motivação nunca vai ser trazida para a gente por alguém. Claro que as pessoas podem contribuir para a gente se sentir mais propenso, mais animado a fazer uma tarefa. Mas a autorresponsabilização é extremamente importante, porque quem vai vivenciar o processo sou eu, quem vai fazer o esforço sou eu, quem tem uma intenção e uma meta clara para aquele esforço sou eu, quem vai usar estratégias e mobilizá-las para auxiliar nesse processo de esforço sou eu. Então, eu sou a responsável pela minha motivação, né? E não existe ninguém que possa atuar de forma tão contundente nesse processo motivacional quanto eu mesma. Então, gente, é muito importante que a gente traga isso, essa responsabilidade para a gente, Uhum. sabe? Mesmo num contexto de sala de aula, eu não consigo, eu sou uma professora super animada, meus alunos podem dar esse feedback. Eu chego, eu quero super feliz, eu sou muito feliz. Desse jeito, eu também gosto de ser no pique. E no pique, exatamente. Mas, se cada aluno que estiver ali não vir um sentido para aquela aula, Uhum. não se mobilizar para participar, para interagir, para fazer as atividades, Né? a aprendizagem não se dá, Da pessoa. né? Porque o principal agente motivacional é o ser humano que decide ingressar no processo. E eu quero deixar aqui uma mensagem, William, de que a gente é responsável por esse processo e é no caminho, no caminhar que o caminho se dá. Então é quando eu começo a criar a meta, a escrever, a sentar para estudar, a criar as estratégias, é que eu vou entrando no fluxo e vou conseguindo gerenciar esse processo até o final, sabe? Então a gente vai subir hoje o primeiro degrau, é a submeta do dia de hoje, sabe? Mas nós vamos ter em mente que a gente está subindo uma escada, então eu quero chegar lá na minha meta do mês 6, mas hoje eu vou subir o primeiro com autorresponsabilidade e usando dessas estratégias, pedindo ajuda, organizando meu espaço físico, acrescentando um diferencial às tarefas, usando, por exemplo, as coisas que eu gosto, caneta colorida, enfim, vários recursos. Se eu sou apegada à tecnologia, né? Até a live da Sabrina foi uma live super legal, né? Que ela fala sobre esse processo de gamificação, né? Que é muito interessante também. É, mas eu crio esse ritual assim de estudo, né? Eu faço desse processo o processo mais favorável e agradável possível para que eu consiga permanecer ali com autorresponsabilidade, sabe? Uhum. Eu acho que essa talvez seja a chave. É ótimo poder falar com uma pesquisadora
que além de professora, está ajudando todo mundo, né? Está todo mundo nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, né? E de realizar metas, né? Porque a gente tem vários sonhos, várias necessidades, demandas em várias áreas, pessoal, profissional, familiar, e a gente realmente Sim. precisa ter essa noção de gerenciamento, de estratégias, né? E de entender um pouquinho mais de motivação. Então, está sendo ótimo a gente poder Ah, que conversar bom. sobre a motivação, a aprendizagem, de maneira tão prática, tão, né, diferente, que vai abrir um caminho para mais debates, mais conversas, mais aprendizagem sobre esse tema tão interessante que é a motivação, não é? Ô, William, eu agradeço demais, assim, por essa oportunidade, porque eu acho que a motivação ainda é pouco considerada, assim, no nosso contexto de ensino e aprendizagem. É um elemento que, às vezes, a gente não consegue dar conta dele na sala de aula, e eu falo isso como uma experiência pessoal, né? Porque durante a minha pesquisa, eu pensava muito, né, em como levar aquilo que eu estava aprendendo sobre gerenciamento para um processo prático da Uhum. sala de aula, sabe? Porque de fato a gente tem aulas muito curtas, geralmente são poucos encontros com os nossos estudantes e, e são muitos estudantes, turmas grandes, então às vezes a gente fica um pouco sem espaço para poder refletir a respeito dessa dinâmica que está acontecendo na cabeça de cada estudante que está ali com a gente aprendendo e que às vezes a gente não dá conta de gerar um espaço para pensar sobre ela, sabe? E para entender que é algo muito importante deveria ser incentivado ali, Uhum. né? Então, como por exemplo, os estudantes terem noção a respeito dessa autorresponsabilização, das metas, de perseguir essas metas, do esforço, da gestão do tempo, da autoavaliação, da redefinição da meta. E como professora, eu posso falar, é um desafio, É. né? Eu estou caminhando a passos de tartaruguinha. Comecei pedindo para eles escreverem uma meta lá no início do ano, Uhum. né? E definirem metas trimestrais, né? Mas é difícil, né? Mas eu quero aqui incentivar os meus colegas, né, a pensarem sobre a motivação, tanto a sua própria motivação quanto a motivação dos seus estudantes também, e incentivá-los a adotarem estratégias para alcançarem as metas de estudos que eles têm e fazerem esse processo com o máximo de leveza e prazer possíveis, assim, Porque né? senão não tem aprendizagem, né? A gente Não tem. quer, né? Não tem. Não tem porque não tem esforço focado, não tem participação efetiva, não tem autorresponsabilização, né? Agência. Então, de fato, a motivação percorre um processo assim, muito importante. Ela faz parte de algo que a gente não pode desconsiderar no contexto de aprendizagem, sabe? De ensino também. E como é rico, né, essa pesquisa sua, para no futuro a gente começar a estudar isso na prática, né? Com Uhum. professor, nos projetos que são realizados em escolas, em cursos, né? Nas diferentes metas dos alunos, Sim. é o didático, a currículo, Uhum. não é? Exatamente. Analisar isso, né, nesse sistema tão complexo, mas tentar analisar isso por esse viés, né, por essa visão tão interessante de analisar a motivação e de gerenciar essa motivação, né? É interessante. Exatamente. Exatamente. E William, eu queria convidar aqui as pessoas que estão assistindo a gente a seguirem o nosso perfil na NALET, né, o grupo de pesquisa NALET, porque o NALET traz um pouco sobre esses estudos que a gente vem realizando, e a nossa professora, a professora Raquel Bambirra, é o nome da motivação no nosso país, né, dos estudos dessa área. Então, assim, ela conduz brilhantemente o nosso grupo e tem muito, assim, muito conhecimento a trazer para suscitar essas reflexões dos nossos colegas e estudantes também, né? E o grupo de pesquisa na LET vem tentando
trazer, né, essas pesquisas, esses estudos de uma maneira um pouco mais acessível e bem prática, né, para quem nos acompanha poder efetivamente aplicar nas suas rotinas e escolares, acadêmicas, né, essas estratégias. Então, conheçam, pessoal, venham participar do NALET com a gente está super aberto, né, para compartilhar com vocês tudo que a gente vem estudando e aprendendo ao longo desses anos. Ótimo. E eu queria te agradecer pela oportunidade, pela sua condução brilhante. Foi ótimo. Você é brilhante. A pesquisa sobre seus estudos é super fácil. A gente fica aqui só ouvindo e aprendendo. Imagina. Você realmente contribui muito para o nosso trabalho, para os nossos estudos. Realmente é uma contribuição muito grande. Muito obrigado pela sua participação. Você possa voltar aqui para falar mais com a gente sobre motivação, sobre aprendizagem e vamos juntos. Um abraço. Vamos juntos. A todos que assistiram com a gente. Nossa live ficará salva. Vamos também linkar lá no YouTube para você acompanhar, certo? Então acompanhe com a gente aí. Lilian, muito obrigado. Obrigada, William. Boa noite. E até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até. Tchau.